Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários nosso irmão Ney, nossa irmã Elisete, nossa irmã Célia e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar com luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos inspirar profundamente, expirar. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. E pedir ao nosso Pai, nosso Deus querido, e seu Filho, Mestre amado Jesus, que envolva todos nós com teu amor, com tua luz e tuas bênçãos. Para que possamos hoje, Pai, levar o teu Evangelho aos que mais precisam, estão necessitando de uma palavra de conforto. Querido Mestre amado Jesus, abençoa o nosso planeta, abençoa também, Pai, todo o povo situado nessa região litorânea de São Paulo, que estão passando por momentos tão difíceis, que a espiritualidade amiga, que coordena todas as nossas atividades, possa, Pai, ampará-los, iluminar, Pai, e dar conforto. Querido Mestre Jesus, ampara também todos os nossos companheiros com suas reflexões. O Senhor possa, Pai, também, através da Tua bondade, da Tua luz, abrir nossos corações, a nossa mente para entendimento da Tua palavra, que possamos levar, Pai, esse refrigério, esse conforto de amor, de paz, de luz aos rincões mais distantes. E pedimos permissão, querido Mestre, para darmos por iniciadas as nossas atividades desta noite. Que assim seja. Vamos iniciar a atividade de hoje lendo o capítulo 45 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 45, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação. Aqui de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é a obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado,
a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Bom, diante dessa leitura do texto, vemos o nosso querido benfeitor Emmanuel trabalhar o amor de Jesus por nós, demonstrando em Pedro a preocupação com relação à nossa conquista na confiança em Deus. A fé, que é ter no coração a luminosa certeza em Deus, certeza esta que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, conforme nos ensina o próprio Emmanuel na questão 354 de O Consolador. Desenvolver a fé robusta, sem ser afetado pelos chamamentos da vida corpórea, é algo que Jesus sabia que iria acontecer. A nossa necessidade essencial, falada no texto, é desenvolver a nossa fé, resistir às armadilhas da vivência física, reconhecer a transitoriedade de todos os bens terrenos e vivenciar a confiança no Pai. Afinal, Ele próprio, o Cristo, que é o orbe terreno, que está no degrau de provas e expiações. Como é citado no item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Portanto, meus irmãos, este é o alerta de Jesus para nós. Ainda que estejamos neste mundo, vivenciando as dificuldades nele presentes, tendo que compreender que a vida material precisa ser, de fato, vivida materialmente, não nos deixemos abater na confiança e na fé no Pai Celestial, que a todos provê e ama. Muita paz a todos. Prosseguindo a nossa reflexão, a maior de todas as necessidades. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas está em 22:32. Analisando essas palavras anotadas por Lucas e dirigida a Pedro por Jesus, deixa claro que o mestre rogou ao Criador que fosse fortalecida no apóstolo a sua fé. Pois bem, meus irmãos, isso que pode, em primeira análise, parecer muito normal, não nos impede de raciocinar sobre a realidade de que todos os discípulos, como espíritos encarnados, tinham necessidades de ordem material, tais como se alimentarem, moradia, vestimenta, por mais simples que fossem elas, meios de ganhar a própria subsistência face às necessidades variadas que o mundo material exige de quem nele está reencarnado. No entanto,
Jesus está preocupado com a fé do apóstolo. Ele que era a coerência máxima conhecida por todos nós, deveria ter alguma razão para tal atitude? Claro, né? E realmente teve. Quando nós assentamos a fortaleza da fé na condição da satisfação de nossas necessidades materiais, que são passageiras, mas como tudo que é desse mundo podemos perder, a fé, quando os contratempos surgem na estrada de cada ser humano, semeadas por cada um dos seus autores, infelizmente, é assim que se comporta uma grande parte da humanidade. Se não vejamos alguns exemplos, quando não falta o dinheiro para realizar os seus caprichos no mundo, temos fé em Deus. E julgamos que o Criador está se lembrando de nós, né? Ou das pessoas. Se nós gozamos de saúde física, Deus está conosco. Aí temos fé. Se conseguimos trocar todo ano de carro, atualizando o modelo, Deus se lembra de nós. Aí nós temos fé. Quando moramos no imóvel de nosso sonho, Deus vela por todos nós. Certo? Quando o dinheiro está farto nos bancos, nas aplicações materiais, das mais variadas, é porque Deus está nos amparando. Se obtivermos uma promoção no emprego para melhorar o salário, é porque Deus está do nosso lado. Então, todos esses exemplos é para a gente analisar o grau de fé que nós temos só nos momentos em que nós estamos bem. Aí parece que muitos acreditam numa espécie de comércio com a providência divina, no sistema de me dar cá para poder tomar lá. É como se fosse a política brasileira. Traduzindo tudo isso, eu creio em Deus desde que não conheça nenhum problema como espírito, como o espírito imortal entrando na escola da terra. Aí não tem problema, eu estou bem, certo? Então, vejamos, ou seja, a nossa fé passa a ser assentada sobre as nossas condições de tranquilidade na vida material. Então, a fé é uma consequência dessas condições. E por isso mesmo, quando o barco da nossa existência passa a navegar por águas revoltas, mar turbulento, a fé enfraquece e bruxoleia, como a luz de uma vela submetida a um vento muito forte, podendo inclusive se apagar. Ou seja, a luz que nós temos sobre a fé é fraca. Por isso Jesus roga a Deus primeiramente pela fé de Pedro e não pela situação material do apóstolo perante o mundo. É dessa maneira, a fé independe das dificuldades do mundo físico e é capaz de continuar viva e firme, apesar de todas as dificuldades que repontam pelo nosso caminho, que se apresenta pela nossa caminhada, que se apresenta no nosso dia a dia. Então, se nós relembrarmos bem esse capítulo 45, Emmanuel ele nos traz todo esse contexto para a gente analisarmos. Por isso, a nossa fé tem vindo na vanguarda de todos os acontecimentos, por mais problemáticos que sejam eles. Ou a nossa fé ocupa o último lugar da fila, ou somente existir nas condições que o mundo nos apresenta, seja de paz e de ausência de aborrecimento. Então, nós precisamos trabalhar essa fé, fazer essa fé que seja uma fé raciocinada, que pode ser analisada em qualquer época da humanidade por todos nós. Gratidão.
necessidade essencial. Fé é uma palavra pequena, mas ela tem um grande significado, um significado enorme. Nós somos testados o tempo todo, a nossa fé é testada o tempo todo. E muitas vezes achamos que nossa fé terminou ou não adianta ter fé em muitas situações. Há quem vem o conhecimento da fé raciocinada. Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, buscar sempre um saber mais amplo, argumentos, e se questiona. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência do Pai Maior. Apoiado nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, como o Ney comentou. O Espiritismo ele pratica a fé raciocinada e possui 5 princípios fundamentais. Eu fiz uma pesquisa, que são Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou da reencarnação, né? E comunicabilidade dos espíritos ou a mediunidade. E finalmente a pluralidade dos mundos habitados. E no Livro dos Espíritos nos traz inúmeros ensinamentos capazes de fortalecer a nossa fé. Na pergunta 922, a felicidade terrestre relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um contribuir à desgraça de outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Daí tem a resposta. Com relação à vida material e à posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila é a fé no futuro. E essa passagem é interessante, pois muitos associam a felicidade à fé. No entanto, a fé raciocinada está mais relacionada a práticas edificantes e a compreensão de que estamos neste plano material, aprimorando o nosso espírito através do trabalho do bem, para alcançar planos espirituais superiores. Gratidão. Agora, ouvindo a palavra do nosso irmão Ney, me tocou profundamente mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito ter fé em Deus, na caminhada tribulada que nós temos. Mas como é fácil ter fé quando está tudo bem. Eu tive momentos de fé maravilhosos, quando tudo estava muito, muito bem. Tive momentos de fé quando também não estava bem. Mas agora eu passo por uma situação de tribulação e às vezes me pergunto, onde está aquela mulher de fé que teve tanta coragem, que atravessou as coisas quando estava tudo bem? Porque agora, se é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é a mesma existência, é a mesma vida, por que eu vacilo? As pessoas às vezes dizem para mim, eu tenho medo do escuro. E eu digo, a mesma coisa que está no escuro, com a luz apagada, são as mesmas coisas que estão com a luz acesa.
A luz que nos protege está dentro da gente. E às vezes eu me esqueço dessa luz. Às vezes eu esqueço de colocar isso em prática na minha vida quando fica difícil. Aí eu respiro mais fundo, oro e entendo porque o que o Senhor pediu primeiramente a Pedro a fé. Pedro tinha uma tarefa enorme: apacentar o seu povo, tocar a casa do caminho, continuar. Foi graças a esses apóstolos, a demonstração de toda a fé deles, que nós hoje cremos e vimos. Tudo isso, Cristo veio e testemunhou Deus. E cada um que vem e luta por Ele, dá sua vida pelo Cristo, testemunha a Deus e o Cristo. Precisamos nós, todos os dias, temos essa fé. E quando Pedro tinha essa fé dentro dele, não faltava alimento, não faltava energia para curar os doentes a nenhum dos seus apóstolos. Quando Pedro se ligava a Jesus no seu coração, a chave que ele tinha, que Jesus disse que deu a ele, era a fé que liga a Deus, que nos liga a Deus, nos liga a todos nós. Porque não adianta a gente ficar desesperado, não adianta me desesperar. Eu tenho que esperar o tempo de Deus, não é sofrer as demoras de Deus, porque Deus não quer que eu sofra, e Deus não quer que demore que chegue, mas tem que chegar na hora que tem que chegar, vai chegar na hora que precisa chegar. Cada um nasce quando precisa nascer, cada um desencarna quando precisa desencarnar, e a gente tem que ter fé em Deus, que é para o nosso desenvolvimento, que é para o nosso crescimento, que o que é de mal vem, e o que é de bom, muito mais com carinho, tira e nos impulsiona para frente. Que tenhamos essa fé como Pedro. Exatamente, um espírito que tinha um paviozinho curto, mas tinha um amor a Jesus Cristo imenso. E foi justamente esse ser que Jesus tomou pelo amor que ele deu a fé. Gratidão. A fé viva é essencial, que nos sustenta nos deslizes em nossa caminhada. É entrega e confiança ao Pai, que supre todas as necessidades de cada ser. Então fica para a nossa reflexão, como anda a nossa fé? A nossa fé está sendo robusta, que move montanhas? Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final.
Vamos encerrando mais um encontro de estudos para aprendermos junto, refletir tudo que foi falado. Emmanuel sempre vem com os textos praticamente todos já bem claros ali para nós entender. E agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui. E eu vou finalizar hoje com um texto que nos inspira ao citar uma série de ações que são fundamentais para a prática da fé raciocinada. Ela é do Decálogo do Cotidiano, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Envie aos amigos um pensamento de amor e envolva os desafetos em vibrações de paz. Verifique a sua agenda e trace as metas para hoje, de modo a não perder tempo. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque nos lábios palavras de gentileza. Não te mostres pessimistas, mas não espere atravessar o dia sem problemas. Afasta-te das críticas destrutivas, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Olvida os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Aprende a guardar silêncio para que saibas falar no momento oportuno. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. E por fim, confie em Deus e perseverar na trilha do dever, na certeza de que haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Gratidão e assim seja.